deixa eu ver, quem está com a Bíblia? Se estiver usando o celular, pode usar também, não tem problema. A primeira coisa que eu quero definir com você é o que é a Bíblia. Vocês conseguem me responder assim, ó, meio bate-pronto, rápido e fácil? O que é a Bíblia? Fala aí. Manual da Bíblia, né? Muito bom, muito boa definição. O que mais? O que é a Bíblia, gente? Escrituras sagradas. Escrituras sagradas. O que isso significa? O que são as escrituras sagradas? A palavra de Deus. Agora, vamos ser essa resposta que eu queria. Primeiro, a segunda resposta que eu quero de vocês é um pouco mais básica, bem mais básica. Você está com uma Bíblia na mão. O que é a Bíblia? Um livro. Por que é interessante a gente tratar isso dessa forma? Porque lembra que a gente falou muito nas últimas semanas sobre o fato de que algumas pessoas acabam tendo na Bíblia um amuleto? Então, a gente acha que deixar a Bíblia aberta lá em Salmos gera um tipo de energia positiva, né? No local, ou purifica o local. Eu não estou dizendo que você não possa deixar, tá? Mas a verdade é que a Bíblia é um livro, gente. Vamos supor, vou pegar aqui um ponto de tênis, cada um está com seu sapato, cada um está com o tênis. Vamos supor que eu compre esse tênis. E aí eu nunca o coloque no pé. E eu pego e coloco ele lá numa prateleira lá e deixo ele lá. Eu posso dizer que ele me foi útil? Não, porque o caráter de ação de um tênis é o quê? Calçar. É eu colocar ele no pé e andar. Qual o caráter de ação de um livro? Leitura e estudo. Qualquer outra utilidade que eu tente dar a esse livro pode até ser bonito, pode ser romântico, pode ser até legalzinho, mas provavelmente vai ser inútil, tá? Então, quando eu falo de deixar a Bíblia aberta lá, eu não estou dizendo que isso é errado, só estou dizendo que não adianta, né? Que não serve para muita coisa. Então, legal. E aí a Bíblia, falando do caráter de ação da Bíblia, a Bíblia ela possui dois testamentos, que é o Antigo e o Novo Testamento. Por que eu estou falando estou fazendo essa reprodução? Porque muito do que nós vamos aprender depende de interpretação, porque a Bíblia é um livro feito de inúmeros e inúmeros textos. Se eu errar no conceito básico do que se faz com um texto, que é interpretá-lo, eu vou ter problema com aquilo que ele de fato está me dizendo. Então vamos lá. A Bíblia é um livro dividido então em dois testamentos, né? Ou seja, dois momentos históricos. O primeiro momento histórico ele vai trazer a criação, ele vai trazer a definição de lei da parte de Deus para que o homem naquele momento didaticamente fosse ensinado. Tá? Então a lei naquele momento, por exemplo, quando a humanidade é criada, o homem ele é cru no que diz respeito à sua consciência. Então ele é arcaico, ele é aquilo que o pessoal costuma chamar de homem da caverna. Ele é uma pessoa extremamente truculenta e dado a sentimentos e ações muito primitivas. Então, quem disse ao homem que matar era errado a primeira vez? Deus. Quem disse ao homem que tomar do outro aquilo que o outro lutou para conquistar e roubar era uma coisa ruim? Quem disse isso a primeira vez? Deus. Então todo o código moral que a sociedade estipulou posterior à criação, tudo que a gente tem relatado historicamente, se oriunda de alguma maneira nas religiões. E afunilando mais você vai chegar no cristianismo. Tá? Então, ponto. Quando nós temos esses dois testamentos, nós temos esse primeiro momento histórico que eu falei, e nós temos um segundo momento histórico, que é o depois de Cristo, como o qual também é definido no nosso calendário, antes de Cristo e depois de Cristo. Depois de Cristo, nós temos a escrita do Novo Testamento. A escrita do Novo Testamento anula o Antigo Testamento? Não, de modo nenhum. Mas ela reinterpreta muitas das ações e das leis, né, que foram dadas para um momento criacionista, para um momento de criação da humanidade. Bom, para a gente continuar entendendo aqui, além de você entender que existem dois testamentos, o primeiro momento é criação, definição de regras, primeiras relações de Deus com o homem, e a segunda é o momento em que todo o profetizado no Antigo Testamento é cumprido em Jesus. Jesus vem, ele é a palavra encarnada, viva, ele é a profecia, ele é absolutamente tudo que Deus anunciou até ali, e ele reinterpreta no sentido de mostrar para nós com uma ação o que de fato aquela palavra estava dizendo. Então Jesus é a palavra de Deus encarnada, Jesus é o verbo de Deus, o verbo vivo que desceu do céu, como diz o Evangelho de João capítulo 1. E aí, para a gente entender o que o Novo e o Antigo Testamento estão dizendo, nós precisamos entender mais uma coisinha relacionada à própria escrita, que é o idioma. Qual idioma o Antigo Testamento foi escrito? Quem lembra? Antigo Testamento. Aramaico e hebraico. Então, gente, aramaico e hebraico. A sua maior parte é hebraico, tá? E o aramaico, algumas partes, porque era uma língua muito, muito mais rústica,
é muito mais antigo, tá? Então, o Antigo Testamento, guardem isso que é importante, o Antigo Testamento foi todo escrito em hebraico e algumas partes em aramaico. E o Novo Testamento foi todo escrito em grego, todo escrito em grego, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês de algo que a gente faz com as palavras quando a gente estuda a Bíblia ou qualquer outro texto e que nós precisamos entender. Existe um estudo, uma ciência, na verdade, chamada de etimologia. Quem já ouviu falar de etimologia? Então é etimologia, gente. Etimologia é o estudo da raiz de uma palavra, que vai considerar sufixo, prefixo e a união dessa palavra ou melhor, o estudo da união do prefixo e sufixo vai determinar significados. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Eu não sei se vocês sabiam, mas na raiz da nossa língua, o prefixo per, ele tem a ver com intensidade. Então, quando eu falo, por exemplo, persistir, eu estou falando de insistir muito. Então, é um prefixo de intensidade. E sabe o que é interessante? Quando a gente fala de doar, né, doação, sabe qual é o prefixo que intensifica o máximo da doação que alguém pode dar? É per. Então, perdoar. Doar ao extremo. Por isso que, quando eu entendo o que Jesus fez comigo, eu entendo a profundidade do que a Bíblia diz, que Ele morreu pelos nossos pecados para nos perdoar, ou seja, Ele se doou por inteiro, ao máximo, ao extremo. Percebeu como é interessante? De prefixo e sufixo da palavra, etimologia, você estuda a raiz dela e você descobre coisas muito mais profundas a respeito de conceitos simples. Então, eu vou levar você para uma reflexão rápida, histórica, mais rápida, e depois a gente vai voltar à continuidade da semana retrasada. Então vamos lá, o Brasil, ele foi, aí eu vou colocar aqui entre aspas, porque cada um usa um termo, mas a gente aprendeu assim mais forte. Ele foi colonizado pela Europa. Eu não gosto do termo colonizado, eu diria influenciado. De fato, toda a literatura, né, tudo aquilo que se ensina nas escolas, da própria língua portuguesa, se origina, no caso do Brasil, se origina onde? Portugal, tá? Mais precisamente norte de Portugal, então, ou seja, Europa. Mas a Europa, ela estava submetida ela era, melhor dizendo, um dos impérios, um dos continentes, que foram submetidos ao que nós falamos semana retrasada, um processo que nós chamamos de helenização. Quem se lembra disso? O que foi a helenização? Foi uma ação, né, que quem coordenou era um general conhecido como Alexandre o Grande, e naquele momento o Império Grego dominava praticamente sobre toda a terra, e eles exigiam que todo mundo aprendesse e falasse o grego. E é por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? Porque entre o tempo que termina-se o Antigo Testamento, que o último profeta é Malaquias, até o momento em que começa-se a escrita do Novo Testamento, com o primeiro profeta que é João Batista, que é o primeiro levantado como profeta no Novo Testamento, nós temos 400 anos aproximado, né? E o que houve entre um e outro, uma das coisas que houve entre um e outro foi a helenização. Então, gente, eu não sei se você sabia, mas a nossa linguagem, o nosso português, tem muito do grego. Vou mostrar para vocês. Você sabe como, alguém sabe como é olho em grego? Oftalmos. Começaram a pegar? Porque quando eu tenho um problema, né, com os olhos, eu tenho oftalmologista. Agora vamos para o oftalmos, prefixo, logia ou logos, que significa letra, estudo, palavra. Então, oftalmologia é a ciência que estuda o olho. Um outro exemplo, como que a nossa língua está, né, arraigada, cheia de... Você sabe como é que é grego? O grego. Como é que é grego? Como é que é criança em grego? É pedar. Quando tem junta com logia do estudo, nós temos pedagogia, estudo da criança. Alma, psique. Por isso que quem cuida das doenças da alma é o psicólogo. Gente, e a gente poderia ficar aqui, eu poderia usar o nome de Deus aqui. O nome de Deus, de Theo, quando você mistura com logos, tem o que nós estamos tendo aqui agora. Teologia, ou teologia, que é estudo de Deus, ou da palavra de Deus. Percebendo como o grego está carregado? Agora eu vou pegar e falar, não está aí. Né? O que esse negócio está aí? Que a gente tem essa linguagem. Vou te mostrar como você consegue aprofundar muito quando você estuda, não somente vem a Bíblia como argumento. Eu tive a curiosidade de descobrir por que
raios a Bíblia, por profecias de Isaías e repetindo isso nas escritas do Evangelho de Mateus, determina Jesus como Emanuel, né? E será o seu nome Emanuel. Mas não é Jesus o nome dele? Ou é Emanuel? Que confusão é essa? E aí está lá, não, mas Emanuel quer dizer Deus conosco. Mas eu fui entender o Emanuel, e eu descobri que ele é uma mistura de prefixo e sufixo que é incrível. Por quê? Porque Emanuel, o significado, quando a gente pega no grego, o E, tradução do, quando a gente pega no grego e traduz E, o prefixo é in. E in é dentro. Por exemplo, quando eu falo introduzir, eu estou falando de colocar algo dentro de outra coisa. Quando eu falo de investir, vestir dentro. Então, in, prefixo de dentro. Man ou men, né, de Manuel, é a mesma palavra que determina a gente em Gênesis, por exemplo, como bar, que é o human, da onde vem a palavra humano, da onde vem a palavra em inglês homem, né, man, homem. Então, in, man, e o final, que é o sufixo el. Quantas vezes você já viu o nome de Deus como El? Shaddai, Elohim, né? Tel, percebeu? Tem o T, mas o sufixo El de novo. Então, in manel, in dentro, man, barro, ou homem, El, Deus. Deus dentro do barro. Deus dentro do homem. Por isso que Jesus foi chamado de Emanuel. Ele estava como nós, barro, terra, né? Resultado da terra, e Deus. E a mesma coisa acontece conosco. Por quê? Porque depois ele trouxe isso para nós. Ele não disse assim: vocês têm tesouros em vasos de... Quem é o tesouro aqui simbolicamente? A presença de Deus. Quem é o vaso de barro? Nós, tão frágeis quanto um vaso de barro, mas caímos de um tesouro. Gente, percebeu como essa análise, quando você vai estudando, a coisa vai ficando mais profunda? Daí o nome Emanuel, daí as profecias, tanta coisa a gente poderia tirar daqui. Mas vamos voltar. Eu só queria fazer uma adendo para você entender que nós estamos falando de interpretação. Então, nós estamos estudando a Bíblia, nós estamos falando de interpretação, tá? Espiritualizar sem interpretar é criar heresia e esse monte de bagunça que a gente às vezes vê por aí. Então vamos lá. É importante então, de fato, né, a gente estudar, e nós estamos estudando a respeito de um tema que é, quem se lembra? Ministério. O que é ministério? Lá no estudo da semana passada, a gente definiu 3 coisas: o que é ministério, do que nós somos ministros e para que nós somos ministros. Então nós definimos o que é ministério. Lembra o que é ministério? Para resumir, resumir tudo do resumo, a obra de um evangelista. Então tudo aquilo que eu faço, não interessa se eu estou varrendo o chão, não interessa se eu estou fazendo uma comida na cozinha, se eu estou servindo lá na favela do Argouro, como a gente faz, não interessa se eu estou pregando num púlpito com luzes, câmeras e uma multidão me observando, independente do que eu estou fazendo nesse sentido, eu estou fazendo a obra de um evangelista, no entanto, estou cumprindo então um determinado ministério. Segunda coisa, do que nós somos ministros? Nós somos ministros de uma nova aliança. Por quê? A aliança anterior, antiga, aquela aliança que foi feita de Deus com Israel, ela não serve para nós. Ela foi feita para uma nação específica, que representava a humanidade. Posterior à vinda de Jesus, ele declara que todos nós somos a nação eleita, o sacerdócio real, lembram disso? Então nós passamos a representar o nosso Deus à medida que nós vivemos de acordo com a sua palavra, e isso é ser um ministro de uma nova aliança. E claro que eu estou falando isso aqui muito resumidamente, quem não pegou o estudo anterior pode pedir o áudio, tá? E aí nós paramos aonde? No para que nós somos ministros, ou seja, para que a gente faz o que faz? Por que a igreja precisa de alguém que está fazendo alguma coisa, que se põe à frente das outras pessoas, seja para ensinar, seja para cantar, seja para limpar o chão, seja para cuidar das crianças e ensiná-las também, seja para recepcionar as pessoas? Alguém voluntariamente se põe em uma posição de exposição, de destaque, e começa a servir as outras pessoas. Aí a Bíblia vai responder, e agora eu vou pedir que vocês abram Efésios capítulo 4, tá? Efésios capítulo 4, a gente vai ler a partir do verso 11. Efésios 4, capítulo 4. Pode ler o 11 e o 12. Tá bom, só chegar. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros
e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Gente, vocês perceberam, na parte B do texto que nós acabamos de ler, responde exatamente essa pergunta. Para que o ministério? Para que o servir? Querendo, o que Deus quer com isso? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Agora vamos parar aqui. Quem são esses santos, gente? É gente que nunca pecou? Não é, porque não tem. Vai aperfeiçoar quem? Ninguém. Tá? Então ele está falando do quê? Os santos aqui, a palavra santos aqui, que vem do original hebraico kadosh, que seria pessoas separadas por Deus, está falando daqueles a quem Cristo santificou com o seu sacrifício. Então, nós não somos santificados pela nossa inerrância, porque a gente não comete erro, muito pelo contrário, nós somos santificados porque, apesar dos erros que cometemos, nós temos um Senhor que se esvaziou da sua glória e pagou os preços desses erros por nós, e por conta disso nós podemos experimentar a santificação em Deus. Amém? Amém. Esses são os santos, somos nós. Então qual é o objetivo? É o aperfeiçoamento dessas pessoas, ou seja, de todas essas pessoas que entenderam e que receberam Jesus como Senhor, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o que a obra do ministério tem que fazer, gente? Edificar quem? Aquele que é chamado corpo de Cristo. Então, Cristo ele tem corpo na terra até o momento que ele é crucificado. Ele é crucificado, ele morre, a Bíblia diz que ele ressuscita e ele vai direto para o céu, sim ou não? Não. Ele permanece aqui por mais 40 dias, é visto, pessoas têm comunhão com ele faz mais um monte de milagres, um monte de coisas durante 40 dias e depois ele vai, ele é assunto ao céu. É o conceito da ascensão, ele literalmente vai ao céu com muitas testemunhas, tá? Inclusive, eu não sei se vocês sabiam disso, mas existem testemunhas da assunção, ou seja, do momento em que Jesus foi levado ao céu, existem testemunhas disso, que registraram isso na história e nunca se converteram. E após essa ida de Jesus ao céu, o que fica para representar a Jesus aqui na terra? Qual é? Não, o Espírito Santo, ele não representa Jesus. Ele literalmente não representa Jesus, só tem um ser que representa Jesus nessa terra. Olha lá. Essa pessoa é bonita e funcional. A questão é que nós estamos representando bem. Né? Pois é. O Espírito Santo ele nos enche para essa tarefa, tá? Mas ele não vai representar Jesus, quem vai fazer isso somos nós. Por isso que a igreja, independente de qual seja ela, que eu não estou falando a igreja, né, uma denominação, uma placa, um nome de uma igreja específica, estou falando das pessoas que creem em Jesus, a igreja na terra no geral, ela é chamada de quê? Corpo de Cristo. Entende? Então, quando as pessoas precisarem ver como era Jesus, como ele andava, como ele amava, como ele servia, quem deve representar? Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. Então, gente, perceberam que é para isso que nós somos ministros. Isso muito bem claro. Agora, eu quero abrir com você, nós vamos segurar um tempo no capítulo 2 de Timóteo. Então, 1 Timóteo, aí próximo aí, Efésios, tá? Vai mudar um pouquinho. 1 Timóteo, capítulo 2. Por que primeiro? Eu tenho que ter 1 e 2 aí, tá? São cartas, né? A gente fala primeira porque são epístolas, são cartas inspiradas por Deus. 1 Timóteo, capítulo 2. Então vamos lá. A gente vai ler primeiro o versículo 3 e 4. Depois a gente vai voltando aí, tá? Versículo 3 e 4 diz assim, ó. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Bom, até aí. Aqui já quebra os calvinistas, né? Não é a área de eu falando. Não é ainda, nós não estamos lá nesse nível ainda, mas existe uma doutrina aí chamada calvinismo que diz que Deus não deseja salvar todo mundo. Mas vamos lá. A Bíblia diz outra coisa. Isso é bom e agradável a Deus, diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens, claro que a palavra de homens aqui no português é comum de dois gêneros, né? Ou seja, aqui o original é humanidade, representado pela palavra homens, o qual deseja que todos os homens
sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Gente, eu não sei se vocês perceberam uma coisa nesse texto, mas olha para cá. A Bíblia diz assim, vamos pensar que aqui tem uma balança. E aqui a gente colocou o desejo de Deus pela salvação. Dá uma olhadinha no resto do versículo, o que está na mesma balança que o desejo de Deus pela salvação? Cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É uma das únicas coisas que Deus equipara o desejo dele em relação à salvação. É o pleno conhecimento da verdade. Por quê? Porque ambos são sinônimos. Lembra que eu pregando, eu falei para vocês que você deve perguntar quando você sair do culto, quando você sair de uma reunião, quando você sair de um tempo de oração, de reza, do ajuntamento que você tiver, não sei o que você está fazendo para buscar Deus, mas se você foi buscar Deus em algum lugar, quando você sai de lá, qual é a pergunta que você deve fazer? O que eu aprendi aqui? Por quê? Porque Deus equipara o desejo dele da salvação com o pleno conhecimento da verdade. Entende a profundidade disso que a gente está fazendo? Entende por que é tão difícil as pessoas frequentarem o estudo bíblico? Marca churrasco para você ver. Se a gente não triplica esse negócio. O culto até vai, as pessoas vão. Você faz uma coisa mais genérica, mais pública. É natural, as pessoas vão. Mas quando você começa a pegar firme na questão do ensino, por que existe uma resistência tão grande, tanto humana quanto maligna? Porque não há como você ter uma coisa sem ter outra. Então não há como eu entender e receber Jesus como meu Senhor a ponto de ser salvo por Ele, se eu nem sei quem Ele é, se eu nem o conheço, se eu nem entendi. E aí entra, gente, o risco que eu quero falar com vocês a respeito de ministério. Por quê? Porque o meu primeiro ministério é conhecer, o segundo é ensinar. Entende? Isso começa onde? Dentro da minha casa. Não preciso sair na rua, não preciso ir na igreja, não preciso ter um palco gigantesco e muita gente me ouvindo. Porque o meu primeiro ensinamento começa com aquilo que eu estou fazendo e sendo. Vamos lá. Ainda tem gente que discursa por aí, apesar de tais textos, gente, eu não sei se vocês já ouviram, tem gente que discursa por aí que o conhecimento, em especial o conhecimento bíblico, não é importante. Eu já ouvi esse discurso. Não é só abrir a Bíblia lá que Deus fala, e não é assim que funciona, gente. A Bíblia é um livro. Não é um amuleto para você abrir, né? Igual eu falei aqui antes, como que a galera lê a Bíblia? Né? Deus fala comigo. Tipo sorte, né? Jogando música. Tá. Aí cai lá um texto, não tem nada a ver com a paçoca, né? E aí ela fala, não, Deus está meio, né? Tá fazendo isso. Então vamos lá, gente. Agora nesse livro aí de 1 Timóteo, além dele expor o desejo de Deus pela salvação, né? Pelo conhecimento, coisas que são equiparadas, o início dele nos traz outra informação fundamental. Quanto às pessoas que ministram em especial, mas quanto às pessoas que têm autoridade no geral. Eu vou pedir que alguém leia para mim, deixa eu só ver, do 1 ao 3, 1 Timóteo capítulo 2, do 1 ao 3, alguém lê bem forte para mim, bem alto. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Até o 3? Isso. Não, pode ir até o 2, tá bom. É aqui, ó. Gente, eu falei até o 3, mas o 3 a gente já deu, né? A gente já começou. Agora, o que eu quero que vocês liguem uma coisa a outra, gente? O que esse texto, no início dele, até aqui, por enquanto, a gente falou o quê? Que Deus equipara salvação com conhecimento da verdade. Tá? Essas duas coisas em importância para Deus, elas estão equiparadas. Agora, vocês perceberam? Não sei se vocês estão conseguindo compreender, gente, porque o desdém que há a respeito do conhecimento da verdade é o mesmo que jogou a igreja e a fé de muita gente no que a gente chama de sincretismo religioso. Que é o quê? Misturar um monte de bagaceira que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Algumas são simplesmente humanistas, né, coisas que as pessoas criaram, que o hedonismo, né, que é a adoração do homem, o homem ao centro, o prazer acima de tudo. Isso foi criado e aí é pregado como se fosse um discurso bíblico, né, aquele discurso de Deus vai te dar vitória acima de tudo, e o Senhor é meu pastor e nada me faltará, então nada vai me faltar. Aí o dia que falta um pouquinho, tu entra em crise. Aí faz besteira que Deus resolve. Afinal, nada vai me faltar.
né? Mas eu nem trabalho direito, não cumpro o princípio, né? Eu sou uma pessoa preguiçosa, sou uma pessoa que não cumpre, não honra ali o trabalho que tenho, aí quando falta alguma coisa, não, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então esse tipo de discurso que se utiliza de textos isolados, e aí por isso que a gente precisa conhecer a interpretação e tudo mais, acaba nos levando a uma mistura, gente, de muita coisa que não tem nada a ver com Deus. E misturar tanta coisa, né? Essas semanas atrás eu passo, na verdade, todo dia, eu passo num lugar e tem alguém de religião ocultista que deixa um trabalhinho lá. Então, toda vez eu vejo. E aí você vê os crentes passando ali, rapaz, você pega um cristão católico e um evangélico passando ali e chega a passar longe, assim, né? Como se tivesse reação farofa, né? E nada, né? Aí as pessoas ficam assim, só que eu paro, a gente começa a pensar. Porque o cara coloca aquilo ali, o jeito que ele crê, ele acha que ele está purificando o bairro dele e tal. Aí eu penso, a gente não faz isso com óleo? O tal do óleo de o sal, né? No caso da galera da Universal. Volta pro quarteirão. Já deu muita. Rapaz, eu já dei conversar, porque ele tá brincando. Tá com muito sal em casa, né? Sua casa salgada. Então, gente, perceberam que como que a gente misturou as coisas? A gente acha que por um objeto, alguma coisa, uma essência de um óleo, ou uma farofa com pimenta, o sal grosso com um galho de arruda, ou a Bíblia aberta em salmos, qual é a diferença dessas coisas? O sincretismo é o mesmo, a crença errada é a mesma. Percebeu como é grave? Percebeu por que Deus deixa claro? Ele fala, eu desejo que todos os homens sejam salvos, tanto quanto desejo que todos conheçam a verdade. Porque vocês estão acreditando numa mentira atrás da outra. E aí a pobreza do relacionamento com Deus, a gente fica às vezes jogando no pecado. Quando o problema do pecado, Jesus resolveu na cruz. O nosso problema é de falta de conhecimento. O nosso problema é de falta de disciplina. Não nos falta devoção. A gente tem devoção, a gente crê em Cristo, não é verdade? A gente não ama Jesus. Por que a gente não está tendo uma vida de oração forte? Por que a gente não está tendo uma vida de santificação forte? Porque está faltando isso. Ter ideia, noção clara do nível e do relacionamento que Deus quer ter conosco. Isso só vem por meio de revelação da palavra. Isso só vem por meio de esclarecimento, de clareza bíblica, de sobriedade bíblica. Tá? Então, que a Bíblia começa dizendo, olha, antes de tudo, eu estou agora em 1 Timóteo 2, que a gente acabou de ler, verso 1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Gente, essas 4 coisas é oração. Cada uma se manifesta de um jeito, mas essas 4 coisas é oração. A súplica é quando você ora pedindo. A oração é aquilo que um orador faz. O que alguém que é bom na oratória faz, fala, é conversar, é papear, é bater papo com Deus. E as intercessões é quando eu faço pedido, mas não é para mim. Eu estou pedindo pelo outro, ou por alguma outra coisa que não seja eu. E as ações de graça são as ações que me fazem, que são resultado do tempo que eu tive em oração. Então, o que é uma ação de graça? Quando eu começo a orar, e por conta de orar mais, eu me tornei mais misericordioso, e aí o irmão pegou do meu lado aqui, ao invés de eu massacrá-lo, eu fui misericordioso com ele, eu tive uma ação oriunda da graça. Por quê? Porque eu tive em oração e súplica. Ok? Até aí? Então, oi? Eu queria só Pode fazer. em relação ao conhecimento e buscar a palavra, né? Basicamente a leitura da Bíblia. Mas isso partindo do pressuposto de que as pessoas são alfabetizadas. Mas existem ainda milhares de cristãos que são analfabetos, né? Eu creio que Deus ele pode utilizar de diversas estratégias para talvez levar o conhecimento a pessoas que não conseguem realmente fazer a leitura. Né? Então, claro que as pessoas que são alfabetizadas, acho que é realmente um privilégio ali você ter a possibilidade de leitura, enquanto outros que gostariam de ter não conseguem. Lembra o que a Bíblia fala que é o ministério? Para eu equipar, né, ou servir quem? Os santos. Então, por mais que a gente tenha milhões de pessoas alfabetizadas, o Evangelho chegou nessas pessoas por quê? Porque alguém que já teve o privilégio de saber ler leu e disse para ela a verdade, né, como ela é. Então, existem experiências, claro, gente, que são transcendentais. Então, por exemplo, se vocês estudarem, não precisa muito tempo, você estudar um pouquinho. O que está acontecendo entre os árabes, entre os cristãos árabes,
muçulmanos ou ex-muçulmanos, cara, não tem Bíblia lá. Não pode. Na Arábia Saudita, se você for ler uma Bíblia, eles colocam na mão um fatiador de mortadela. Isso ainda existe hoje. Na Nigéria agora, não sei se alguém viu na internet, não me lembro agora se foram 50, 60 irmãos foram queimados. Eles entraram na igreja, tacaram gasolina e fogo com eles lá dentro. E eles morreram. Isso não é no século passado, não, gente. Isso é agora, isso aconteceu semana passada. É que, obviamente, os veículos de comunicação dos quais a gente costuma acessar não dão moral para esse tipo de notícia. É porque o sangue deles é semente, né? Como já diziam os mártires do passado. Alguém que vê uma pessoa morrer queimada para não negar uma verdade, no mínimo ela vai ter curiosidade de saber que verdade é essa, que essa pessoa morre por isso. E aí, esse tipo de cristão, esse tipo de homem, de mulher de Deus, lá no Oriente Médio, muitas vezes ele não tem uma Bíblia. Só que aí Salmos vai dizer o quê? Que a criação revela a beleza de quem? Do seu Criador. Então, às vezes a pessoa ela nunca teve a oportunidade de pegar uma Bíblia na mão, mas o Espírito Santo se manifesta por meio do que ela está vendo. E a palavra de Deus se manifesta por meio do que ela consegue ter acesso. Agora, uma coisa a Bíblia nos promete, está lá em Mateus capítulo 24. Ninguém vai morrer sem ter tido a oportunidade de fazer a escolha por Cristo ou não. Independente de como a palavra chegou àquela pessoa. Mas qual que é o grande problema nosso ocidental? Como a mãe do pastor, a avó do pastor Wesley, né? Ela era analfabeta e ela gravava, memorizava os versículos e todo mundo achou que ela estava lendo mesmo. E hoje, graças a Deus, a gente tem muito recurso, né, gente? Você tem Bíblia falada, você tem o YouTube lá, o pessoal lendo a Bíblia inteira, cara. Esse dia eu vi um economista, que eu não sei por que raios ele decidiu fazer a leitura da Bíblia toda. Eu coloquei lá no YouTube e fiquei lá. E ele, o canal dele era de economia, não tinha nada a ver. Ele resolveu que ele ia ler a Bíblia toda. E eu achei bem interessante a maneira como ele explanava tudo. Mas obrigado, muito legal a sua observação. Agora, gente, vamos lá. Essas súplicas, orações e intercessões é para fazer por quem isso aí, gente? O que o texto está dizendo? Versículo 2. Pelos reis, quem mais? Por todos os que? Por todos os que exercem autoridade. Aqui, gente, os reis é porque o sistema político desse momento era a monarquia. Aqui nós estamos falando de autoridade política. Agora, as não ofensas, né, hoje em dia. Mas, por exemplo, eu tenho que orar pelos políticos? Então, não precisa. Bastante. Aliás, precisa muito, né? Mais do que nunca. Só que eu quero ir além disso. E aliás, gente, é uma recomendação, orem sim, tá? Tem gente falando assim, mas eu não sei o que orar. Você fala que ora uma hora por dia, o que eu ponho tanto em oração? Eu falo, meu filho, você não tá vendo o que está acontecendo no Brasil, não? Ora, tem tanta coisa para orar. Mas vamos lá, ele fala pelos reis, por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica e com toda piedade e dignidade. E aí ele começa dizendo, né, isso é bom, agradável diante de Deus. Por que ele manda orar para as pessoas que exercem autoridade? Gente, vocês lembram que eu falei? Isso vale para a autoridade eclesiástica, ou seja, um pastor, um ministro, um irmão que está em evidência por algum motivo. Vocês lembram que eu falei semana retrasada? Que a pessoa está lá varrendo, um exemplo, né? Alguém está varrendo ali o chão da igreja, e uma pessoa que nunca entrou naquela igreja, ou em uma igreja qualquer, entra ali e vê aquela pessoa varrendo aquele chão. Qual é a ideia que aquela pessoa que entrou hoje tem do irmão que está varrendo o chão? Ele é uma pessoa envolvida. Esse cara é um cara de Deus, ele está aqui servindo a igreja, cara. Só que aí, esse cara que está ali varrendo, fazendo alguma coisa, por algum motivo ele vai lá e faz algo muito ruim com alguém. E aí esse que chegou ontem fica sabendo, né? Como isso afeta o coração dele. Ele vai falar, pô, aquele cara que já está lá, ele já está varrendo, ele já está ajudando na igreja, e ele está roubando, como que eu vou corrigir as coisas que estão erradas? E aí a pessoa se sente mais distante do que ela já teve em qualquer ponto da vida dela de Deus. Perceberam, gente, porque que ministério te coloca em evidência independente do que você está fazendo? Porque às vezes a gente acha que não, eu estou só varrendo o chão, eu estou só pegando um papelzinho ali, eu estou só ajudando na cozinha, eu estou só cantando na banda, eu estou só servindo na porta, na recepção. Não tem só. Todas essas coisas, elas vão gerar em você e quem ou não está atendendo, não, mas eu não quero ser referencial. Isso é uma coisa que é indiferente. Se você for numa empresa e você começar a ter uma posição de liderança numa empresa corporativa, administrativa, alguém que quer aprender administração vai chegar olhando para você e ter você como referencial.
Isso independe da questão da fé. Por isso que um ministro, alguém que quer um ministério, ele tem um alvo nas costas. E aí quem dos cuidados que ele precisa tomar? Sabe o que é um alvo nas costas? É um lá assim. Tipo, o diabo olha e fala, é ele. Esse aqui que eu tenho que acertar. Pode falar. Até não só de ministrar essas coisas, quando você começa a ter isso aqui, sabe, vai Deus, eu queria andar com Cristo, pessoas vizinhas e falam, rapaz, esse Marquinhos tem alguma coisa diferente. Vamos ver aonde ele vai. E se você erra, os outros falam, tá na igreja até longe. Então não precisa só de ter alguém na igreja, até você querer seguir Jesus, você está seguindo certo, pessoas referencial. O rapaz de Deus, ó, Deus está mudando a vida dele. Errou, rapaz, tá na igreja dela. Aí está servindo no referencial mesmo. Então, gente, essa recomendação de Deus para que as pessoas orem, para que as pessoas guardem oração, aqueles que estão investidos de autoridade, ela também vale para a igreja, tá? Então, isso significa só que eu tenho que orar pelos pastores, eu tenho que orar pelas lideranças religiosas, eu tenho que orar por aqueles que ensinam, é só isso? Não. Isso significa também que todas as vezes que Deus me chamar para alguma coisa, isso vem com uma bênção e uma responsabilidade. Por quê? Porque não é só a salvação, é a salvação e o conhecimento da verdade. Então, se eu quero na salvação e na mentira, dá? Tem como? Não dá. Tem como eu viver uma vida em salvação e uma vida fora da verdade de Deus? Não vai rolar, não tem como, tá? E aí, eu quero caminhar para o último texto que nós vamos ver hoje. Por quê? O que eu quero falar com você agora? Nós vamos ver algumas recomendações aos ministros. Afinal, o que nós vimos na semana passada, que era o ministério, do que somos ministros e tudo mais. E agora vai chegar um momento em que Deus começa a falar com os ministros. Nós vamos para esse mesmo livro, 1 Timóteo. Você vai comigo agora no capítulo 3, tá? Esse é o último capítulo que a gente leu hoje. No capítulo 3. Eu vou ir lendo, eu mesmo, porque eu vou precisar fazer pausas. Mas enquanto isso, gente, olha para cá. Alguém tem alguma dúvida do que nós falamos até aqui? Ficou claro? Então vamos lá. Agora nós vamos fazer uma leitura que é o quê? Deixa eu já explicar e contextualizar você. Deus inspira um apóstolo, um dos apóstolos, que nesse caso aqui, quem está tratando dessa questão é o apóstolo Paulo, está falando com o jovem ministro Timóteo, e ele vai usar uma palavra. Algumas Bíblias, a palavra aí vai estar designando a pessoa de autoridade, algumas vai estar escrito bispo, outras vai estar escrito episcopo, outras vai estar escrito diácono. Gente, é a mesma coisa, tá? Então, eu sei que atualmente as pessoas criaram bastante títulos, né? Então, tem o pastor, tem o apóstolo, papa, tem o presbítero, tem o diácono, a galera fica colocando igual camada. Mas, gente, é tudo igual, tá? Biblicamente são iguais. O que vai mudar? O papel que cada um desempenha. E ponto, tá? Então, quando você pega, por exemplo, numa igreja, as pessoas que estão ordenadas são responsáveis como um pastor. Ele é o líder daquela igreja. Quer dizer que ele define tudo, decide tudo, manda em tudo? Sim ou não? Não é. É o papel dele que está relacionado à direção e ao ensino da igreja. Mas vai haver outras lideranças que vão contribuir para a liderança desse homem de Deus, e cada um, né, como a Bíblia diz, é um corpo, e aí o corpo tem o pé, que tem o seu papel e é muito importante, tem a mão, que tem o seu papel e é muito importante, tem o olho, tem o ouvido, tem o nariz, cada um desempenha um papel, mas todos eles têm a sua importância. Amém? Ponto. Agora ele vai falar sobre esses que são ministros ou que pretendem ser ministros, o que eles precisam ter, né? Qual é a recomendação de Deus para essas pessoas. Versículo 1. Todo mundo está comigo, gente? 1 Timóteo 3, versículo 1. Essa palavra é digna de confiança. Se alguém deseja ser episcopo, ou bispo, ou ministro, tanto faz, se alguém deseja ser ministro, deseja uma nobre função. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, gente, o ministério desenvolvido de maneira errada fez com que as pessoas enxergassem essa função, né, que é voluntário, que é vocacional, como um peso. Então, às vezes eu vejo as pessoas falando assim, nossa, mas você é pastor? Sou, meu Deus do céu, é difícil
difícil, né? E eu falo, é mais difícil ser homem, né? Quando eu não era pastor, eu não acho que era menos difícil. Eu acho que era mais difícil, porque eu tinha menos comunhão com Deus. Peraí, Ed, tá falando você essa parte. Melhor. Quando eu era pastor, eu tive que buscar na delegacia. Gente, eu não nasci na igreja não, gente, pelo amor de Deus. Mas se tivesse nascido. Podia ser. Pois eu nasci foi no hospital mesmo. Brincadeira, não, mas assim, era mais difícil quando eu não tinha Cristo. Aí a gente vai pro ministério, claro, tem as lutas, mas aí o pessoal começa a potencializar isso de um jeito, né? Ai, irmão, o diabo se levantou. Sabia nem que tinha sentado. Não batiza não. Não batiza não, porque senão o capeta vem. Gente, isso é balela. Isso é loucura. Você vai ter problema com e sem Jesus. A diferença é que com Jesus você está muito bem acompanhado. Amém? Hoje a gente não lembra dos momentos sem Jesus, das depressões, das opressões, das lutas. Era igual, só que pior. Porque a gente não tinha refúgio, você não tinha esperança eterna. Hoje eu posso morrer de uma doença aqui que eu sei que a minha vida física não é tudo. Se eu morrer da doença que me acometer, eu tenho uma esperança eterna que é Cristo. Amém? Então quem deseja o ministério, eu gosto de uma tradução, não sei se alguma de vocês fala, que fala assim, excelente obra deseja. Tem alguma tradução que fala assim? Aí, excelente obra deseja. Deve ser a tradução Almeida Ferreira. Nossa, cara, eu acho sensacional. Por quê? Porque ele está dizendo que se eu desejo fazer alguma coisa para servir a Deus, eu desejo algo excelente. Eu desejo algo maravilhoso. Não é só varrer o chão, não é só a recepção, não é só uma pregação, não é só ajudar na cozinha, não é só uma música que canta, que toca. É uma excelente função. Amém, gente? Amém. Função da qual eu não recebo dinheiro por ela, eu recebo graça, eu recebo o sorriso das pessoas, eu recebo gente que é salva porque eu me dispus. Entende que a recompensa é muito maior? Então é uma excelente função. Aí versículo 2 ele continua falando. É necessário, pois, que o episcopo ou o ministro seja irrepreensível. Tem alguma tradução diferente? Irrepreensível? Tem alguma palavra que fala diferente? Todos está irrepreensível? Gente, irrepreensível aqui não tem a ver com inerrância. A palavra irrepreensível nesse contexto, ela tem a ver com eu me posicionar de uma maneira com que as pessoas não tenham que dizer para mim o que é certo e errado. Afinal, eu me coloquei como ministro. Então, aí ele vai falar, irrepreensível do quê? O texto continua. Primeiro, marido de uma só mulher. Com certeza. Vamos morrer assim. Calma, irmão. Marido de uma só mulher ou de nenhuma. É você que escolhe. Caminho. Então, vamos lá. Irrepreensível. Aí ele começa a dizer o que é irrepreensível. Gente, a primeira coisa, quando ele diz marido de uma só mulher, é significa que é verdadeiro, tá? A mulher é mulher de um só homem. Amém? Então, porque senão elas falam que não estava escrito aqui. Pois é. Entendi. Se Jesus tem um favoritismo com nós, aí a gente não tem nada a ver com isso. Alguma coisa da Bíblia não está escrito. A Bíblia diz: homem ama mulher, homem. Agora, quando a Bíblia fala assim, marido de uma só mulher, gente, sabe o que é interessante você estudar com texto e contexto? É que essa palavra no original, ela não se encaixa dentro dos nossos padrões do que é o matrimônio. Então, no Antigo Testamento, o matrimônio ele tinha um ritual muito diferente do nosso. Né? Inclusive, ele era consumado oficialmente quando havia uma relação sexual entre o homem e a mulher ali. Coisa que também já tinha sido definida pelos pais, desse homem e dessa mulher, e essas famílias, era totalmente diferente. Mas o que é importante nós entendermos aqui? Isso aqui não está falando só das pessoas que estão casadas. Por quê? Porque, cara, quando a gente lida com os jovens que são levantados ministros na igreja, é uma dificuldade enfiar na cabeça dos abençoados que eles não podem sair de um namoro a outro como se estivesse trocando de calça jeans. Né? E é difícil porque hoje as igrejas não falam, mas isso, afinal, se eu falar, eu vou perder o jovem. Meu filho, se você não fala, você já perdeu, ele só está dentro da igreja, eu perdi. Então, as pessoas aqui sabem, né, quantas
quantas pessoas, quantos homens na igreja, às vezes nem queriam mais falar comigo, não queriam me cumprimentar, por quê? Porque eles eram ministros. E eu descobri que, sendo ministro, eles estavam, né, passando roda. Né? E aí, o que foi feito? Eu tomei as providências, né, até afastá-los e falar, meu, cuida de você. Porque, gente, o ministério, ele é uma situação de exposição. Aí lembra que eu falei, não é que você vai amaldiçoar ninguém, porque tem gente que acha que é isso, né? Não, a pessoa está lá, ela está no pecado, então ela vai contaminar a igreja. Para, a gente é todo pecador, não tem mais como contaminar. Mas qual o problema dessa pessoa estar lá? Porque ali é uma posição de sensibilidade. Então ela vai ser muito mais atacada. Tanto pelo olho, né, das pessoas que estão olhando, quanto pela questão espiritual. Então o bicho vai pegar. Quando der um problema grande, não vai ser só ela. Vai ser um monte de gente que olhava e falava, tá lá, o irmão estava lá tocando, pregando, agora está passando o rodo, está no ministério da faxina, né? Passando o rodo. Aí está passando o rodo. Aí qual que é a conclusão de algumas pessoas? Ah, é tudo hipócrita mesmo. Isso daí é tudo um teatro, é tudo farsa. E aí, gente que você nem sabe que você machucou e feriu e distanciou de Deus, é distanciado de Deus por causa de você. Agora, eu estou citando esse exemplo, a gente não tem outras coisas. Porque às vezes a gente está lá porque uma situação de ter mais do que um homem, ter mais que uma mulher, no caso dos casados do adultério, uma situação que chama atenção, né? Escancara. Mas e a pessoa que fala demais? Mas e a pessoa que lá no trabalho, né, passa uma notinha diferente lá, né? Almoça com 30 e passa 50 para ficar com a sogra. É roubo também. E aí um dia eu tenho que pegar isso, porque tem um texto da Bíblia que eu não duvido dele, que eu temo muito, gente, quando a Bíblia diz que não há nada encoberto que não haja de ser revelado. Então, tem um homem, eu não lembro quem que era, um homem de Deus que dizia algo que eu acho muito interessante. Ele dizia assim, você não quer que ninguém saiba? Não faça. Porque em algum momento, alguém vai saber. E aí, gente, eu penso que nesse caso, né, trazendo agora uma questão mais espiritual, o diabo ele é muito sábio nesse caso. Ele é muito perspicaz, ele é muito astuto. Porque ele vai deixando, né? Aí vai dando corda, aí você acha, chega uma hora que você acha que não vai dar nada. Eu estou lá ministrando, né, e todo mundo me admira, estou ensinando aqui no estudo bíblico e tal, e aí de repente vem o tapete, ele puxa meu tapete, e aí vem tudo à tona. E aí ele derrubou só eu? Não, não, leva uma pancada de gente junto. Às vezes leva família, leva filho, um monte de gente que passa a descrer, passa a distanciar-se de Deus. Então percebe? Quando ele fala mais de uma só mulher, nós vamos, obviamente, a gente se remete ao casamento, mas isso se aplica principalmente às pessoas que não são casadas. Eu venho de um ministério, quantos anos não casado e exercendo o ministério? Gente, é pauleira, você é muito firme, você é muito cabeça, né? Porque a referência que muitas vezes as pessoas tinham, né, e de certa maneira me delegava a responsabilidade, era isso. Tipo assim, não, vai lá, o cara solteiro lá, tá passando o rodo, você é solteiro, não faz isso, vai lá falar com ele. Aí eu ia. E, assim, 30% das pessoas aceitam, ouvem, né, ficam bem, corrigem, o resto não. Agora, gente, uma outra coisa que a gente precisa entender a respeito disso, nós não somos fiscal de crente. Eu não fico pensando. Deixa eu ver deixa eu ver quem ela vai pegar agora. Isso não existe. Mas quando de alguma maneira isso é escancarado, isso vira escândalo, a gente tem uma ação, né, uma indicação de amor que a gente pode ter dizer para aquela pessoa, você está em exposição, você vai se ferir e vai ferir aos outros. Tá? Então, antes, gente, de exercer o ministério, em especial aqueles que fazem a exposição pública, tá? Porque essa é a diferença. Quando eu estou servindo lá na cozinha e ninguém me vê, eu tenho um nível de exposição. Agora, quando eu pego o microfone e vou para cima de um palco que tem um auditório me olhando e um vídeo indo para a internet, eu nem sei aonde aquilo pode chegar, a minha responsabilidade aumenta? Moralmente, sim. Espiritualmente pouca, mas moralmente aumenta. Por quê? Porque moralmente eu estou me colocando numa posição de exemplo para quem está lá. E aí eu preciso me perguntar, eu o sou? Não é o outro que me pergunta, porque a gente espera isso, né? Pastor, está tentando fazer alguma coisa. A Bíblia nunca mandou fazer alguma coisa. A Bíblia mandou você fazer. Analise, pois, o homem a si mesmo. O meu alvo de análise sou eu.
seu é você. Mas a responsabilidade ela é gigantesca. E ninguém vai escapar dela. Ninguém. Então, gente, vale mais. Pastor, você já deixou de ministrar por algum tempo por conta da condição da sua vida? Vixe, já renunciei. Cargos e presidente de conselho de pastores. E eu entendi que naquele momento não era o momento de eu estar em exposição. Então nós precisamos nos analisar. Mas vamos continuar. Marido de uma só mulher, aleluia. Moderado. Faz comigo, moderado. Moderado. Está muito moderado de você. Moderado. Gente, o que é moderado? É uma coisa que a Bíblia vai definir como o fruto do Espírito, né? Quando fala lá em Gálatas. Uma das características do fruto do Espírito é temperança. O que é o moderado, gente? É a característica do sal. Lembra que Jesus falou que nós somos o sal da terra? E é por causa dessa má interpretação, tá, Giovanni? É dessa má interpretação que a galera sai como sal por aí. Mas quando a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, aqui é uma figura de linguagem chamada metáfora. O que é uma metáfora? Quando eu digo que alguém é algo simbolicamente para que as pessoas entendam a intensidade do que eu estou tentando explicar. Tá? Então, por exemplo, se eu falo do Edinaldo. O Edinaldo é um touro de forte. Gente, ele é um touro? Ele não é um touro. Né? Ele só é forte. Mas eu, para exemplificar a intensidade do que eu estou falando, eu faço uma metáfora. E a Bíblia tem, como qualquer outro texto, figuras de linguagem. Então, quando Jesus falou, vocês são sal da terra, não era para sair da do sal. Né? Era para pegar as características do sal e inseri-las na nossa realidade para entender o que Deus estava nos dizendo. Você vê como isso é fácil? É só pensar, você começa a pensar no texto, pensa no texto. Tem uma coisa interessante do sal? Gente, quando você faz pensa no arroz e feijão, ele top. Você olha dentro da panela do arroz, você vê o sal? Não. Se você vê, tem alguma coisa errada, né? Você olha dentro do feijão, dá para ver o sal todo branco ali? Sim ou não? Não dá. Se você vê, a gente precisa comer. Por quê? Agora, se não tiver o sal, você sente falta dele? Ser sal é fazer toda a diferença sem a necessidade de ser visto. Percebeu? Então, às vezes a gente se perde nisso, cara. A gente quer aparecer de todo jeito. Quando Deus está esperando que a gente faça a diferença, ser visto não é o alvo de Deus, não é mostrar você. É apontar para Jesus. Nós somos só uma placa dizendo assim, olha para lá. Então, gente, aí outra coisa de ser sal, porque eu estou falando de moderado, que eu falei que era características do sal. O sal, se não tem, faz falta, sim ou não? Mas se tiver muito, é pior ainda. Pior ainda. Então, gente, o sal, sem sal, não dá. Sem sal é ruim, mas muito sal é pior ainda. Então, o que ser sal também significa, além de fazer toda a diferença sem ter que ser visto? É ser moderado, equilibrado. Então todo desequilíbrio denuncia a ausência de Deus. Sabe gente que quando tem um problema sai gritando, quer bater, quer quebrar tudo? ausência de comunhão com Deus. Embora às vezes a gente carregue títulos. Eu sou ministro, eu canto, eu prego, eu oro, as pessoas são tocadas, tá? Mas e o seu equilíbrio? Ser equilibrado no seu vida financeiro, você gasta tudo antes de receber. Ser equilibrado nas suas emoções, ou quando fala uma coisa para você já sai batendo porta, gritando com todo mundo, querendo pegar de briga, chamando de CC, eu vou te matar. Você é moderado, por quê? Porque ser moderado ou temperante, a temperança, ela é um fruto do Espírito. Então, se um ministro não tem moderação, desça do palco, largue a vassoura, deixe a cozinha e vá para o quarto orar. E depois volte. Entende como é uma responsabilidade que é minha? Eu me analiso. Afinal, quem sabe se eu sou moderado ou não? Talvez aqui na igreja você não é besta, né? Você vai fazer escândalo aqui? Não, você vai lá com o vizinho, lá no grupo do WhatsApp, numa conversa que ninguém está vendo. Aqui na igreja a gente vira todo mundo legalzão. Mas quem tem essa capacidade de se analisar? Quem sabe quem sou eu quando ninguém está vendo? Eu. Então, aí é que eu sei se eu sou um ministro ou se eu sou um impostor. Aí eu sei se eu sou um ministro de Deus ou se eu estou fazendo cena. Então, moderado, continua o texto, marido de uma só mulher moderado, sensato e respeitável, hospitaleiro. Então, todas essas coisas que eu falei de moderado, meio que vão se encaixar nessas coisas. Respeitável, hospitaleiro. Olha que interessante, gente, apto a ensinar. Lembra que eu falei ensinar?
vai ter que aprender e tem que ensinar. Tá? Apto a ensinar. Deve governar bem a sua casa. Deixa eu fazer uma pausa aqui, gente. Governar bem a sua casa não tem a ver com não ter nenhum erro na sua casa. Tá? Então, alguém que faz um bom governo não necessariamente faz um governo perfeito, sim ou não? Então, não é perfeito, mas é bem. Então, por exemplo, é uma coisa que eu bato muito em igreja, porque é muito desequilibrado. Eu bato muito em igreja, vocês sabem disso. Gente que está todo dia na igreja, mas a casa está uma zona. Você olha a igreja, a cadeira está alinhadinha, né? Não, pastor, já limpei tudo aqui, está tudo feito e tal, mas a casa está uma zona. Entende? Então, quando a Bíblia fala deve governar bem a sua casa, ele está dizendo, olha, você, o verdadeiro ministério mais importante é aquele que acontece antes de você sair de casa. Depois de sair de casa tem que ser resultado do que ficou para trás quando você saiu. Então, por que eu bato muito nessa tecla? Porque às vezes, gente, a gente começa a servir. Né? A galera na arca já começou, eu já estou começando a olhar torto para os irmãos. Não para. Por quê? A gente começa a servir. Aí a gente tem a reunião de voluntário. Aí depois tem a reunião do ensaio da música. Aí tem a reunião do aniversário do irmão. Aí tem quem mais tem? O estudo bíblico. Né? Aí a gente vai enchendo de coisa. Vai enchendo de coisa. E o filho pequeno está chorando, né? Papai, mamãe, cadê? E aí, gente, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer uma administração como qualquer coisa da vida, governar, ou seja, eu preciso definir o que é prioridade. Por isso que até mandei essa semana, mandei um áudio num dos grupos nossos da igreja, a gente estava numa discussão a respeito disso, eu falei, gente, tá com muita coisa, defina o que é prioridade. Ensino é a prioridade, você precisa definir isso como prioridade. O que é prioridade para você no culto? É serviço ou o aprendizado e o cultuar com a família? Porque tem gente que eu vejo servindo todo domingo, né? Todo domingo eu penso, nossa, que dia que ele senta com a esposa dele para ouvir, né? Para receber, para ficar lá, para aprender. Né? Então, culto serviço é uma apelo que eu tenho feito, gente, cuidado com o ativismo religioso. Então, governe primeiro bem a sua casa. Se você governa muito bem a igreja na sua casa e você é ausente, você não é um ministro, você é um falsário. E no reino de Deus, você vai tomar uma pancada mais hora menos hora. E vai doer demais. Então, que governe bem a sua casa, tendo os filhos com sujeição, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Traduzindo em miúdos, ele está dizendo, se você não cuida bem da sua casa, não se meta a cuidar da casa de Deus. Não se meta a cuidar da casa de Deus. Arruma primeiro a tua casa, porque é lá que o bicho vai pegar. A igreja, gente, vai arrumar outro dia que você não puder limpar o chão, vai ter outro que limpa. O dia que você não puder cantar, vai ter uma voz mais bonita que a sua. O dia que eu não puder pregar e ensinar, vai vir ter algo com 10 vezes o meu nível. E vai poder fazer o que eu faço. Agora, na minha casa, eu sou insubstituível. Você não é insubstituível como ministro, mas como marido é. Você não é insubstituível como ministro, mas como esposa, ou como mãe, ou talvez como filho. Em alguma escala você é insubstituível. Mas isso não acontece no seio da igreja. Isso acontece no seio do lar. Amém, gente? Qual 3? Melhor. O 3, vamos lá. O mistério. Vamos lá, 1 ou 3, não deve ser dado ao vinho e nem violento. Eu gosto do texto, lá no final, ele vai repetir essas características falando do diácono. Eu gosto mais. Por quê, gente? Olha pra cá. Ele fala não dava muito vinho. Gente, é uma discussão, esse negócio da bebida alcoólica. Eu sei que tem pessoal, pai e filho aí discutindo por causa desse negócio. Eu vou deixar bem claro, talvez se você quiser sentar num outro momento e mostrar todos os textos para você, mas assim, a gente não tem tempo no nosso tema hoje, mas vou deixar bem claro. A ingestão de qualquer nível ou tipo de bebida alcoólica é pecado e errado? Biblicamente? Não, mas qualquer nível de embriaguez é. Tá? Então precisa ser muito equilibrado, muito sóbrio. Então qualquer pessoa, isso em especial ministros, né? Pessoa que ministra, poxa, eu tomo lá meu vinhozinho, eu tomo lá minha cervejinha, eu e minha esposa, tal, ok. Você garante para si mesmo que você não alcança nenhum estado de embriaguez, que se você alcança, você está se expondo da mesma maneira que o pai que não cuida do filho, que é ausente, que quer cuidar mais dele. Pecado é mesmo. Tá? Só vai mudar que talvez no seu caso a chance de ser trágico ele aumenta um pouquinho. Porque se em algum momento você desequilibrar demais, a casa cai. Então, gente, eu não sou contra, às vezes, vocês sabem que eu trabalho viajando muito, eu faço auditoria, em alguns locais o pessoal recebe a gente com vinho, às vezes tem vinícolas, a gente
vai lá, o cara coloca um negocinho, mas ele já vai colocando, né? Mas só um pouquinho, aí enche lá metade da taça. É bom, é ótimo. Aí 12 anos e tal, legal. Porque eu sei, gente, você é que eu não sei isso, tomar um copinho assim. Chamar Jesus de genese. Não dá. É melhor não, né? Melhor não. Vai a música de luz. Última vez que eu fiz isso. Então, gente, a gente precisa ter isso muito claro. Poxa, eu não sou fiscal, como eu falei, gente, vocês não vão me ver fiscalizando frente. Se eu passar no barzinho, chegar num lugar, for num casamento, a mesma festa que vocês estão, e sentar lá e você pegar, abrir uma cerveja e colocar, gente, você nunca vai me ver desfazendo de você, comentando isso com outra pessoa, isso não vai acontecer. Agora, ensinando, eu vou dizer para você, cuidado, se você chegar a um estadinho aqui, que não interessa qual nível, comecei a falar meio arrastadinho, já não estou, né, e pior ainda, aquele que faz isso e sai dirigindo, aí para mim você tem que se ferrar. Aí tem que se ferrar. Aí quando eu irmão veio contar, outro dia o irmão da igreja, jamais deixaria saber quem é, né? Mas o irmão da igreja, outro dia não, já tem uns 2 anos, e ele bebeu lá e tal, e a polícia parou ele. Já estava na nova lei, eu não sei qual foi o rolo, eu sei que ele foi preso, e ele ficou isso era acho que sábado à noite, então acho que ficava até segunda-feira com a audiência de custódia, aí soltaram ele. No outro dia, né? Tá. E aí eu sei que ele ficou dormindo na cadeia lá e tal, e ele veio me contar isso como se fosse um absurdo. Porque, gente, aí sai da questão de pecado ou não pecado, né? Aí é isso mesmo. Ele está assumindo o risco de matar alguém que não tem nada a ver com a tua bebedeira. Então, quando faz isso, eu já fico mais claro. Mas, gente, a ideia tem uma outra falha interessante aqui. Nem violento. E a gente acha que pessoa violenta é aquela que bate no outro, mas às vezes a gente é violento na fala, às vezes a gente é violento na abordagem, tá? E aí eu vou até para um aspecto mais de violência mesmo, que a gente trata na igreja, que eu falei, vou repetir, porque parece que virou epidemia, né? Agora essa semana um outro louco lá deu um monte de marretada na mulher, matou a mulher marretada na frente dos vizinhos. Sei que algumas pessoas viram isso. Então, gente, pessoa chegar em mim, olha pra cá, que isso é muito sério. Isso eu sei que o pastor Wesley compartilha da mesma ideia. Até porque eu fui uma das pessoas que ministrou muito sobre os pastores a respeito disso. A pessoa chegou em nós, né? Lá é ministro, não interessa, pode ter autoridade se for na igreja. Tiveram um problema lá em casa, a mulher chegou com um inchaço no rosto, né? Porque o marido ergueu a mão para ela. Primeira recomendação: divorcia. Depois a gente vai ver se ele vai se arrepender. Primeiro, vamos na polícia, divórcio, BO, boletim de ocorrência, ele vai arcar com o BO dele, aí depois a gente vai ver se ele quer arrependimento, se dá para salvar o casamento. Porque, gente, infelizmente eu vi muito pastor que provavelmente leu outra Bíblia, né? Ou está fazendo qualquer outra coisa que não deveria estar lendo, que a irmã chega lá toda arrebentada e ele fala, não, é que o casamento é para sempre. Casou, você tem que orar. Tem que perdoar. Tem que perdoar e bate na minha filha e fala isso para mim. Você vai ver só. Não vai dar nem tempo, gente. Aí não é ele que vai para a cadeia, sou eu. Bater na minha filha, sou eu. E a gente vai ter que ir de novo. Passei o bastão. Gente, então assim, essa questão da violência, acho que não precisa falar muito, né, cara? A violência, gente, para um cristão, eu não afirmo, não sou do tipo que afirma que toda violência é maligna, não é? Jesus foi violento quando encheu o templo de atividade mercadológica, ele chegou lá e bicuda na mesa, chicotada na cabeça da galera, e quando foram reclamar, ele falou a profecia que é declarada de zelo pela casa do meu pai não consumirá. Então, gente, existe algum nível de violência que é santificado? Existe. Então, eu falo isso muito, né, para os homens. A gente está vendo essa onda de agressão. Se eu sair na rua, aí o cara está numa discussão acalorada com a mulher, e isso chega a vias de fato, e ele agride, até ali eu vou tentar acalmar. Irmão, calma aí, gente. Conversa aí, né, vamos acalmar. Chegou a via de fato, a partir dali, qualquer que seja a ação que eu tiver que fazer para neutralizar a violência que ele está promovendo vai ser feita. Isso não interessa se eu vou morder, se eu vou bater, se eu vou dar uma cadeirada aí. Mas pastor, falar assim é fácil. Pergunta para a Camila, os episódios que ela, né, apesar de a gente ter pouco tempo junto, ela já viu.
Eu passar na rua e ver um cara com a camisa enrolada na mão, sem camisa, muito forte, andando rápido, eu já olhei para frente e percebi que havia uma mulher que ele estava seguindo. Eu nem avisei ela, estava numa moto, ela em outra, eu só dei certo e entrei. E aí parei para abordar e ver se existia um risco real. Era ex-namorada, estava seguindo a menina, mas ela já ia entrar no comércio, mas ainda assim a gente acompanhou até ela entrar. As mulheres estão morrendo por casos onde a força física é muito maior, onde ela já está subjugada há muito tempo e ninguém faz nada. Gente, a questão não é coragem. Tem que ser corajoso. Não tem nada. Eu sou cagão, vocês não têm ideia. Mas tem uma coisa que eu não vou deixar, é o princípio de Deus. Então, com violência, gente, não negocie, tá? Houve violência doméstica, é só você ler o texto de Malaquias que eles usam para falar que Deus odeia o divórcio, termina de ler ele, porque o mesmo versículo, cada versículo está escrito assim, Deus odeia o divórcio e abomina o homem que se cobre da violência. Ele está falando que a mesma negação de Deus para o divórcio é a mesma negação para a violência. Então Deus não quer que o casamento acabe tanto quanto Ele não quer que uma mulher seja violentada ou um homem seja violentado dentro do casamento. Nós precisamos olhar, será que nós não somos ainda não moderados, explosivos? Será que você deixou de ser violento porque lhe faltou oportunidade? Porque agora você está andando com a galera da igreja você levanta a voz, o pessoal fica na deles, para não arrumar briga? Será que se você estivesse andando com outra galera, você não estava trocando soco, estapeando com alguém? Então ser violento não é só quando acontece, é quando tem a intenção dele. E aí o ministro precisa tratar isso. Não pode, não deve, né? Poder até pode, mas não deveria ministrar se não tratar isso. Obrigado por quem lembrou, Juliane, o versículo 3. Mas sim, gentil, pacífico, livre do amor ao dinheiro. Gente, não é livre do dinheiro não, tá? Em nome de Jesus, tá amarrado. Que a gente tem muito dinheiro, mas a gente não voando. Tá? E o problema aqui, inclusive tem gente que fala assim, a Bíblia fala, Timóteo, que a raiz de todos os males é o dinheiro. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o amor, ou seja, o apreço, o apego ao dinheiro é a raiz dos males. Tá? Ter dinheiro não é ruim. Ruim é quando o dinheiro passa a me ter, quando ele passa a me possuir. Para que não se... Eu pulei o 5 aqui, né? Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como pode cuidar da igreja de Deus, 6, o ministro não pode ser recém-convertido, ou seja, neófito. Então, gente, neófito aqui não é só de tempo. A gente fala assim, não, eu estou na igreja, a pergunta é quantas vezes você leu a Bíblia? Como anda a tua vida de oração? Senão você continua aqui, no neófito, no recém-convertido. Não, eu vou há 10 anos na igreja, pastor, cito o Salmo 23 para mim. Não, faz 20 anos, pastor, o que está escrito em Gênesis 1? Começo da Bíblia. Não sei, larga teu ministério, vai se edificar, e depois você volta para ministrar com conteúdo. Amém, gente? Não recém-convertido, para que não se ensoberbeça e não caia na mesma condenação de que caiu o diabo. Ele também deve ter, o que tem que ter ele? Boa reputação entre quem? De fora da igreja. Aqui o bicho pega também para algumas pessoas. Quem é você lá fora? Às vezes eu olho o escopo dos ministérios, né, das igrejas, quem está ali, liderando, quem é o conselho da igreja, quem é a diretoria, e só tem charlatão. Você põe o nome do cara no Sejus lá, ele deu golpe na cidade inteira. E está ministrando. Pois é. A gente precisa tomar. Isso, gente, não tem nada a ver com você, por exemplo, uma dívida de uma questão empresarial. Eu tenho empresa falida, eu pago dividendos de uma empresa falida, né? Tenho problema com o meu nome por causa dessa empresa. Mas pega qualquer pessoa para quem eu devo, ou qualquer instituição para quem eu devo, quando me manda mensagem, ele. No máximo, é o tempo de eu ver a mensagem, ele vai ter a resposta. Todos eles sabem como falar comigo, sabem o meu interesse. Agora, o que a gente tem visto, infelizmente, é muito diferente disso, né? É a galera que vende a mãe, né, na promoção e não entrega ainda, e aí está ministrando na igreja. Então, quem são essas pessoas profissionalmente? É por isso que o nosso estatuto, a Igreja Arca, tem isso como regra, isso está no nosso estatuto. O nosso estatuto não tem segredo de nada, todo mundo pode precisar lá estatal. Silvânio, o presidente, quem que é? Tem acesso ao documento dele? Tem, pode entrar lá, ver quem que é ele. Olha, quem que são os pastores? São esses daqui, ó. Está aqui, ó. As finanças da igreja, como que eu faço para acessar? Vocês vão ver essa semana, vai cair lá, nós vamos ter futuramente pelo site, mas enquanto não tem o site, vai cair lá no Instagram. Por quê? O brasileiro está cansado, não está não? A gente está cansado de corrupção, né? A gente
está cansado. Inclusive dentro das igrejas, inclusive dentro das instituições religiosas, dentro das instituições de caridade. Você vai fazer auditoria, gente, desses lugares, você fala, meu Deus do céu. Então, essa questão de transparência e tudo mais, é aquilo que a Bíblia fala. Eu preciso ter, no verso aí, final do verso 7, ter boa reputação entre os de dentro e os de fora. Não adianta a igreja me admirar e a cidade me ver como um cara que passa a perna em todo mundo. Não adianta a igreja me admirar e no meu trabalho eu ser conhecido por mexer com a mulher dos outros. Não adianta a igreja me admirar e lá onde eu jogo bola, onde não tem ninguém da minha igreja, eu ser conhecido como um cara que fica dando porrada nos outros à toa, o briguento, o que arruma confusão à toa. Então não adianta eu ter a admiração da igreja, eu visto, né, uma máscara para quando eu estou ali no público da igreja, e aí quando eu chego no meu serviço é um palavrão atrás do outro. Essa semana eu até pensei, falei, gente, eu vou gravar um vídeo sobre isso, porque meu Deus do céu, cara. O irmão, Pai do Senhor, aleluia, glória a Deus, é Jesus e tal, aí sai da igreja. Eu ia até falar, mas dá até vergonha. Sai da igreja. Cara, meu Deus do céu. Filho da... Da fruta, filho da fruta. Foi que eu disse. E pior que muda quando a gente chega. Esse dia eu estava na rua e uma pessoa estava trabalhando, cristão, nem é da nossa igreja, mas estava lá. E aí eu não sei o que deu errado. Ele falou, baralho, tá fogo. E aí ele me viu. Rapaz, aqui ó, trabalhando na bênção, mas aqui tá complicado. Tô numa luta. Aí mudou. Então a gente precisa ter essa... Gente, por que a galera não quer saber de Deus e de igreja, gente? É porque Deus é ruim. É porque quem representa Ele está representando muito mal. Muito mal. Entende? Então por isso que a gente precisa ter... Quem que é o ministro? Que tem testemunho dos de dentro e dos de fora. O que seus vizinhos falam de você? O que a sua galera do trabalho que senta na mesma sala... Qual é a impressão que eles têm? É lógico, gente, aqui você tem que considerar que alguns, né, não têm Jesus e vão até estar numa situação de perseguição, qualquer coisa assim. Mas no geral, Mateus 24, lá no final, não vou lembrar o versículo, mas lá no final diz o seguinte: onde estão? Onde está a carniça estão os abutres. Sabe do tipo onde a fumaça fogo? Então uma pessoa falar de mim uma coisa, né, a outra ali fala, ok, a cidade inteira acha que eu sou pilantra, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa. Todo mundo no meu trabalho acha que eu olho para a mulher dos outros, alguma coisa muito errada. Né? Então, eu não tenho testemunho dos de fora. Eu vou terminar com uma história, gente. Depois entra ali que nos diálogos ele é meio repetitivo, tá? A partir do verso 8 ele fala dos homens de palavra, tá? Isso aqui é o verso 8, se você quiser grifar aí. Homens de palavra, uma coisa que tem faltado muito, né? Ele fala, vou chegar na 8 horas. Homens de palavra, pode contar comigo, pastor, lá para ajudar lá no dia lá. Aí 20 fala isso, no dia parece 5, né? Então, homens de palavra, não dá, no vídeo já falamos, nem de lucros desonestos já falamos, e por aí vai. Mas deixa eu contar uma história para vocês sobre essa questão de fala e tudo mais. Eu fui para a igreja jovem, eu era bem novo, assim, né? Eu tinha 17 anos, não que eu não seja jovem agora, mas eu tinha 17 anos. E aí, comecei lá a namorar uma mocinha da igreja e tal, e eu tinha... Agora não tocar nesse assunto, a Camila está atrás de você. Mas assim, eu mantinha o mesmo princípio que eu tenho hoje, eu não tinha relação com essa moça, né? Relação sexual. Só que essa moça lá era virgem, né? Eu não era. Como eu falei, eu vinha do mundão, não era. E o que acontece? Eu não tinha relação com essa moça. Essa moça um dia, por problemas familiares e várias outras coisas, ela teve um problema estomacal, começou a vomitar muito e tal. E aí, alguém soltou. Na época eu fui ordenado, eu não lembro, era presbítero de alguma coisa assim. Aí o pessoal na época, quem que é da época do obreiro, chamava de obreiro, não era voluntário, obreiro. Aí saiu uma conversa, aí saiu uma conversa na igreja, 400 pessoas falando, o obreiro engravidou a obreira. E isso chegou em mim, gente. Chegou em mim. Então perceba que quando não tem fundamento, do mesmo jeito que levanta, vai. Agora nesse caso é muito fácil, né? Porque se ela está grávida, é fácil, já vai aparecer a barriga e tal. E aí o pessoal vinha mais preocupado. Rapaz, e aí, o que você vai
Ai, meu Deus. Se parecer comigo, assumo. Se tiver uma pintinha na cara, eu assumo. E aí, nunca nasceu, né? Graças a Deus, era mentira. Então, a mentira por si só. Né? Não, nunca nasceu. Aí, gente, a mentira, quando falam alguma coisa de vocês, né, e é mentira, essa mentira não vai se dissipar, então tem que se preocupar. A gente fica tão preocupado, né? Ai, pastor, o que todo mundo está falando de mim? No centro do universo. Como é que você consegue ser tão notável? Tá nada, às vezes é um Zé Goela que está falando da gente lá e a gente fica aí dando papo. Gente, se o que estão falando não é verdade, está passando. Sigo fazendo o que Deus chamou para fazer. Agora, se a cidade inteira me tem como charlatão, tem alguma coisa errada, gente. Não tem como corrigir alguma coisa, nem que seja a minha imagem, tem alguma coisa errada, né? Então é disso que a Bíblia fala no testemunho dos de fora. Amém? Amém? Temos alguma dúvida? Aí hoje conseguimos ir até o fim. Pode falar. Aquela parte que você estava falando sobre sermos o sal da terra, né? Estava falando sobre ser moderado. Eu gostaria de saber o que seria em excesso, seria assim, na questão do cristão, no sentido de fanatismo ou extremo, ou a vida como um todo. Não, entendi a sua pergunta. Nesse caso seria a vida como um todo. Então, se você guardar essa frase, fica fácil de interpretar. Todo desequilíbrio denuncia a ausência de Deus. Então, por exemplo, gente, vou trazer uma coisa super natural. Questões físicas, né? Exercício físico. Não me exercito, como demais, não cuido da minha saúde. Está equilibrado ou está desequilibrado? Está desequilibrado. Isso denuncia algo de descumprimento da palavra de Deus? Sim. Porque a Bíblia diz que tem cuidado de ti mesmo. Então, todo desequilíbrio. Bebo demais, desequilíbrio. Como demais, desequilíbrio. Falo demais, desequilíbrio. Ou até de menos, porque tem gente que fala demais, é introvertido demais, tem medo de tudo, tá? Não tem medo de se expressar. Também é uma ausência de algo que Deus poderia fazer. Não temperamento, né? Porque agora inventaram até uma espécie de horóscopo cristão, né? Tem um monte de gente querendo nesse livro, porque esse aqui é colérico. Esse aqui, gente, eu vou falar que esse livro que inventou esse negócio aí é uma heresia atrás da outra. Se você tiver, vai ser legal para fazer uma fogueira bacana. Porque é uma besteirada. É diferente agora, em vez dele mudar, né? Ele é super explosivo e violento, em vez dele mudar, ele fala, não, é porque eu sou colérico. Tá maluco? Né? Da onde veio? Então, não dá tempo. Mas eu poderia colocar um tanto de heresia que tem. Não, esse daqui é o fleumático. Ai, eu queria mais. Não, gente, ele é só melindroso mesmo. Precisa ser curado da alma dele. Ele precisa ser curado dos traumas daquilo que sofreu. E ele vai se tornar uma pessoa mais ímpeto e tal. Não tem fleumático, colérico, isso daí. Quem inventou foi um escritor. Aí ele pega os textos isolados lá da Bíblia e coloca lá, mas não é bíblico, gente. Isso não é bíblico. Se tem algo que expressa desequilíbrio, isso denuncia a ausência de Deus e precisa de correção, precisa de aprendizado, precisa da palavra de Deus. Amém? Amém. Vocês dois? Eu acho que uma questão de ser sal também é que a gente, agora sou crente, eu preciso pregar na minha casa para salvar toda a minha família, eu quero enviar Jesus goela abaixo e tal, e aí eu estou sendo salmoura e não sal. Agora, quando eu mudo as minhas atitudes, eles começam a ver em mim a minha mudança, aí eu acho que estou sendo sal. Exatamente. E eu tive um exemplo assim, que um conhecido nosso, ele voltou para a igreja e ele voltou tipo animadaço, sabe? Aí ele chegou no salão e meu esposo estava atendendo um cliente, eu estava atendendo uma moça que ela nunca foi. Aí ele cortou o cabelo e você já falou, não, mas vamos orar aqui, porque eu sinto que a gente tem que orar aqui. Cara, vamos orar aqui. E a mulher assim, com o olho dela desse tamanho. Aí ele, Senhor, saia tudo, e não sei o que, não sei o que. A mulher nunca mais voltou no salão. Saiu mesmo. Nunca mais. Saiu mesmo. Não. Tipo assim, ele é, sabe assim, ele é sal demais. Aí ele tem que evangelizar todo mundo e orar em campanha de oração. Em tudo, inclusive na maneira como eu expresso a minha fé para o outro, se não houver moderação, inclusive, gente, dentro de casa, a Bíblia fala que não há profeta sem honra senão da sua casa e da sua própria parentela. Então, deixa eu falar uma coisa: o profeta ele é o responsável de falar da palavra. Então, dentro de casa, gente, não prega, não. Só vive só. Não vai tentar citar versículo na Bíblia, vai dar briga. Vai ficar citando pregação. Vai lá e seja Jesus que aquela pessoa precisa ver. Seja a vida que aquela pessoa